Às vezes demora. Bom dia, estamos aqui com as turmas de sexto ano da Escola Municipal Anésia da Costa Chaves, e vamos hoje falar sobre as lutas. Hoje é dia 6 de maio, início da trilha, da 7ª trilha que nós estamos fazendo, e vamos, 7ª trilha do sexto ano. Deixa eu só colocar para carregar aqui, meu computador está descarregando. Então, essa trilha ela vai do dia 6 de maio, desculpa, até o dia 13. Tá? E ela vai contemplar aí algumas lutas brasileiras, tá? Deixa eu ver aqui. Quando vocês concluírem essa trilha, vocês vão ter realizado 6 aulas. Vocês podem se organizar durante essas 2 semanas, né, essa semana e a próxima, para que todas as atividades da trilha estejam concluídas. A leitura, assistir os vídeos, responder os questionários, fazer o resumo no caderno, ok? Então, as lutas que vocês vão ver nessa trilha é a luta Marajoara e a luta Uca-Uca, que é da cultura indígena. Então, vocês vão reconhecer o papel dessas lutas em rituais da cultura dos povos indígenas, ampliar o conhecimento sobre a luta paraense, luta Marajoara, que no caso, né, Marajoara vem de Marajó, por isso da ilha de Marajó. Compreender a necessidade de prevenção da integridade física ao praticar as lutas, porque a luta, ela não é uma briga, então ela tem uma questão de lealdade, uma questão de jogo limpo. Eu não vou fazer uma atividade que eu machuque o oponente de forma que não esteja na regra, tá? Claro que o MMA é uma outra coisa, né? A gente vê muita coisa machucada lá, mas é porque o MMA já foge um pouquinho das lutas tradicionais. O Uca-Uca, por exemplo, se eu tocar a mão atrás do joelho do adversário, segurar ele ali, a luta acabou. O adversário está considerado derrotado. Mas também pode-se derrubar o adversário de costas no chão. Mesma coisa é a luta Marajoara. Se você derrubar o oponente e segurar ele alguns segundos de costas no chão, você já venceu a luta. Então, não é uma coisa assim que vai machucar o oponente. Hoje eu vou fazer uma aula bem mais explicativa, tá? Para ficar gravada na postagem. E a que vai estar no portal vai estar mais resumida, porque vocês vão assistir os outros vídeos para aprofundar esse conhecimento. Então, ao final dessa trilha, vocês vão ter experimentado, fruído, recriado diferentes lutas do Brasil. O que é fruir? É realmente aproveitar ao máximo, né? Quando eu experimentar, eu vou ter me agradar em experimentar essas coisas. Então, fruir é isso, é aproveitar ao máximo, com vontade, com sabor, né? E recriar. Ou seja, você não vai lutar igual os índios, você não vai lutar igual a luta Marajoara, mas você vai recriar algumas atividades que lembrem essas lutas, e não que façam os mesmos movimentos, ok? Valorizando a própria segurança e integridade física. Então, sabendo que tem que ser na hora certa, no local certo, com uma pessoa observando, um adulto observando, de preferência que esse adulto seja formado em educação física e com especialidade em lutas. É verdade. Mas, nesse período, a gente ainda não tem essas condições. Eu coloquei aqui para vocês o desafio, tá? Que é observar as semelhanças e as diferenças entre essas imagens, ok? Não falem nada agora, isso eu vou cobrar na próxima aula. Quem foi que fez? Se quiser já fazer no caderno e me enviar. Alguém levantou a mão? Acho que era alguém tentando entrar na aula. Gabriele. Beatriz tinha levantado a mão aqui.
Só levanta a mão, gente, se precisar realmente falar alguma coisa, porque eu ouço o barulhinho e aí eu me desconcentro, lembra que eu falei? A gente tem que ver a trilha, o que ela tá falando, pra gente não se perder aí do contexto. É isso que eu tô compartilhando, né? A tela com as imagens. E aí você vai colocar no seu caderno, tirar foto e me enviar no WhatsApp. Todo mundo já sabe meu número, tá lá no grupo também, quem não souber. Aqui, as 3 imagens, a primeira é da luta marajoara, a segunda são 2 búfalos lá na ilha de Marajó, e a terceira são 2 índios nas aldeias, acho que do Mato Grosso, iniciando a luta, que é a Uca-Uca, que a gente vai ver agora, tá? Sobre a luta marajoara. O nome Marajoara vem porque é na ilha de Marajó, tá? É oriunda das práticas de lazer dos caboclos, da região de Cachoeira do Arari, lá na ilha de Marajó. Então, na ilha de Marajó tem vários municípios, né? Tem Breves, tem... Ai, gente, esqueci o nome agora. Como é que pode fugir assim da minha mente? Várias outras lá da ilha de Marajó. Depois eu vou lembrando, tá? Essa arte reúne características próximas de outras artes, como a greco-romana. Tem também uma semelhança com o... Como é aquela de empurrar? O sumô. O sumô é uma luta que vai tirar o oponente de dentro da área de luta. Então, na Marajoara, se você tirar o oponente de dentro da área de luta, você já venceu. Também é uma disputa por 2 atletas, existem lutas com mais de 2, tá? Não é permitido nenhum ato contundente. Na que eu coloquei lá para vocês, eu resumi o que não pode. Não pode ato contundente, o que é? Chutes e socos. Aí lá na pergunta, se tiver, o que não pode na luta marajoara? Chute, soco, chaves. Chave é o quê? Ela é torção. Traços, tá? Apesar de algumas rasteiras, mas alguns não são permitidos. Gente, isso é a regra atual, tá? Antigamente valia tudo para derrubar o oponente. Depois que ela virou uma luta conhecida, e que as pessoas participavam em público, né, valendo alguma coisa, antes era só por brincadeira. Alguém está com o áudio ligado, por favor, desligue, se não for falar nada. Deixa eu ver quem é. Já desligou. A Rita Cardoso tá com a mão levantada aqui. Nita, você quer falar alguma coisa? Não sei nem se é Nita, porque dependendo do que tiver no chat. Gente, quiser falar, porque como eu não estou na tela de vocês, eu vejo só a tela que eu compartilho, e aí é difícil ver até a mãozinha. Então, liga o áudio e fala, professora, eu dou espaço para você falar, sem problema, tá? Só não pode falar besteira. Cadê? Eu nem vi o nome da Anitta no chat. Tem? Que às vezes é até um menino. Ela tirou a mãozinha. Que tá no telefone da mãe. Tá, tirou a mãozinha, então deve ter apertado sem querer, ou eu já respondi a pergunta. Então, vamos lá. Então, a essência, a luta marajoara é uma das artes marciais menos violentas. Por isso, né? Porque não pode certas coisas. Motivo pelo qual reúne condições de interagir com todas as faixas etárias. Ou seja, qualquer idade pode participar. As crianças, os adultos. É uma luta suave, onde os oponentes buscam tão somente o desequilíbrio e a projeção um do outro. Tanto que no início, né, quando ainda não tinha muitas regras, para saber quem havia ganhado a luta, era só ver quem estava mais sujo de areia, mais sujo de barro, de terra, onde era lutado. Porque normalmente essa luta é realizada nessas áreas, em areia, barro, terra, coisa que na hora que cai não machuca, tá?
A origem, há uma indefinição quanto a essa origem real da arte marcial. Alguns dizem que foram os índios aruãs, tá? Essas coisinhas vocês têm que ficar lembrando, porque depois vai virar pergunta lá, no nosso Google Forms. Os índios aruãs com influência dos escravos africanos, então eles criaram. E tem uma outra versão, né? Nessa não tem nenhuma confirmação, e a outra versão, que é de maior aceitação, que é a influência das brigas entre os búfalos. Por isso que eu coloquei ali, ó, uma imagem para vocês verem dos búfalos brigando, empurrando a cabeça um no outro. E essa é a mais aceita. E porque os caboclos observavam a luta e depois reproduziam. Porque tem um grande número de propriedades pecuaristas de criação de búfalo na ilha de Marajó. Tanto que lá eles não andam de carro, não andam, andam, né? Mas a maioria anda de búfalo na rua, nas fazendas e tudo mais. Nem é sobre cavalo, é sobre búfalo. A prática era chamada de agarrada, cabeçada, lambuzada ou derrubada. Por causa dessas características que a luta tem, né? De se agarrar, de empurrar com a cabeça, de lambuzar na terra, na areia, na lama, na grama, ou derrubada, porque o objetivo era derrubar o oponente. Ela também lembra, né, o judô, a greco-romana. Outras características, a luta acontece sobre o solo argiloso, com a intenção de reduzir o número de lesões que podem ocorrer, como eu falei com vocês. Então, ou na lama ou na areia. Porque lá, como é praia, né, algumas regiões são banhadas por rio, outras por mar, e eles têm a areia, mesmo assim, na beira do rio, e aí é lá que eles praticam. Os praticantes utilizam geralmente uma bermuda, sem camisa, né, à beira dos igarapés, poços, praias, lagos, e é o ambiente mais comum para a prática dessa arte marcial, com a brincadeira de final de tarde. Também passou a ser comum na festividade do glorioso São Sebastião, que é o padroeiro lá de Cachoeira do Arari. Então, nessa época, se faz as festas religiosas, unindo o profano com o religioso. Que é isso? A religião, né, católica, com o santo sendo celebrado, e o profano com as festas, com as lutas, acontecendo também. Ocorre sempre entre o dia 10 e 20 de janeiro, quando atrai milhares de pessoas. Na maioria, devotos do santo, considerado protetor dos vaqueiros da região. Com a chuva, forma-se grandes quantidades de lama pelas ruas da cidade. E é lá que a lambuzada se faz presente. Somente na metade da década de 90, essa prática começou a receber uma nova denominação. Agora sim, luta marajoara. Então, era lambuzada, agarrada, derrubada, cabeçada, mas luta marajoara veio só na década de 90, o nome, né? Devido à iniciativa de órgãos públicos que passaram a promover os torneios com lutadores devidamente preparados e com a permissão. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar, porque eu não vejo essa partezinha. Deixa eu ir lá, né? Com a premiação, desculpa, de destaque para aquele que seria considerado campeão, tá? Então, hoje em dia, a competição... Gente, essa parte, inclusive, ela não está completa lá na trilha do portal, tá, gente? Ela vai estar bem resumidinha, mas os vídeos que tem no portal dão bem para vocês perceberem essas configurações aí da luta, ok? As prefeituras municipais da região do Marajó buscaram incentivar a prática com disputas motivadas por premiação. Então, a imprensa passou a demonstrar interesse por registrar. Em 1998, foi a primeira vez que uma equipe de filmagem, né, de jornalismo, foi lá, filmou as lutas, as participações, quem ganhou. Porque vocês sabem que tudo que é cultural, se as pessoas não forem passando de pai para filho, ensinando para a próxima geração, isso desaparece, ela some da história. Então, se você não está ali sempre tentando reorganizar isso aí, você acaba perdendo isso.
E principalmente numa época que não se filmava, não se registrava tanto. Hoje em dia, né, tudo a gente tira foto, tudo a gente filma, registra, mas dependendo do local e da época, não se registrava. E aí a prefeitura lá, né, as prefeituras do Marajó, resolveram, então, incentivar dando prêmios. Aí falou que vai rolar dinheiro, carro, bola, o que for de prêmio, uma moto, tá todo mundo lá querendo empurrar o outro e achando que vai vencer. E não é porque é forte, vocês estão vendo ali, o que venceu é mais fraquinho que o outro que não venceu, né? Aí depois o governo do estado do Pará veio promover os primeiros Jogos da Identidade Cultural nas areias da Praia do Pesqueiro. Olha aí, Pesqueiro, que é uma praia de Soure. Soure é outra cidade da região do Marajó. Não foi onde começou a luta, mas foi onde o governo realizou esse primeiro Jogos da Identidade Cultural. E a luta marajoara, então, teve oficializada sua denominação e definidas as regras de disputa. Aí sim, fizeram uma organização, né, uma que a gente chama de confederação da luta marajoara do Pará, e depois isso pode se estender para mais outros locais, e aí vão fazendo a preparação física, os estudiosos vão ver de onde surgiu a luta, quais são os tipos de golpe, aí vai sendo estudado, vai sendo organizado, para quem nas próximas gerações for praticar a luta, saber tudo certinho o que significa e o que é para fazer, tá? Aí nós temos algumas regras da luta. O ambiente comum para as disputas deve ser o solo, areia, argila ou grama, né? As regras básicas do combate é derrubar o oponente de costas, né? Encostar as costas no chão o suficiente para que seja considerado dominado. Então, não precisa ficar 10 segundos, mas você deitou, segurou o adversário ali, o juiz já dá a vencer quem venceu. O sinal escolhido pelos caboclos é mantido pelos desportistas. Para definir o perdedor, basta a observação da área das costas suja pelos detritos do solo, seja lama, argila ou grama. Então, continua sendo esse o critério. Mesmo que um caia e o outro role e tal, quem é que está mais sujo, né? Então, mas tem algumas regrinhas, por exemplo, não pode passar óleo no corpo, porque se eu passo óleo no corpo, eu grudo muito mais a areia e a terra no meu corpo. O barro nem tanto, mas a areia e a grama gruda mais no corpo. As categorias têm até 80 quilos, acima de 80 quilos, tem para masculino e para feminino, depende da faixa etária, o amador é até 35 anos e o master acima de 35 anos. Fica convencionado que o pé casado, que é, né, os pés juntos, é a posição que vai iniciar a luta e vai servir também para o reinício do combate em caso de interrupção da arbitragem. O círculo com um raio de pelo menos 2 metros, o raio, gente, é do meio até a lateral, tá? Então, do meio até a lateral do círculo tem que ter pelo menos 2 metros, e ele deverá ser desenhado no chão para servir de área de combate. Então, não pode sair dessa área. Não será permitido o uso de óleo, como eu falei, adereço sólido no corpo, né, cordão, a unha não pode, tem que estar realmente rente à pele do dedo, não pode passar, né? A unha destacada é a parte que fica solta da pele. Então, não pode estar solto, tem que ter unha bem curtinha mesmo. Até as curtas arranham, né? Imagina se estiver grande. Fica proibido também o uso de atos contundentes, como soco, pontapé, chute, tapa, bem como estrangulamento, chave de braço, perna ou qualquer parte dos membros. A luta deverá desenvolver-se predominantemente em pé, buscando sempre a projeção através de agarradas, empurradas, puxadas, desequilibrando o adversário rumo ao solo. Nos casos em que ocorrem a derrubada sem que as costas sejam postas em contato suficiente com o solo para a finalização do combate, deverá o árbitro permitir que a luta no chão somente o tempo suficiente para que aconteça o esforço da finalização, né? A falta de progresso na disputa pela finalização dará ao árbitro a condição de intervenção, solicitando os dois lutadores que voltem à posição de pé casado, né, em pé, reiniciando a disputa. A equipe de arbitragem deverá ser composta por até 3 técnicos, conhecedores das regras, sendo 2 árbitros auxiliares, que vão permanecer do lado de fora do círculo, observando os movimentos, né, para indicar alguma ação irregular
ou auxiliar na decisão final, caso a luta seja muito empatada, né, finalizada por tempo. E o árbitro principal é o responsável pela integridade física e moral dos atletas e pela aplicação correta das regras, permanecendo, por isso, dentro do círculo de combate. Cabe somente a ele a responsabilidade de iniciar, interromper ou encerrar o combate. Então, se ele vê que alguém está sendo machucado de forma contundente, ele tem que parar ali a luta. Vocês perceberam, né, que se houver um empate ou ninguém conseguir derrubar o outro de costa, vamos ver quem está mais sujinho, né? Se tiver mais sujinho é o perdedor. Fica definido um tempo de até 5 minutos para o último round, caso a luta não seja definida nesse tempo, de um único round. Aí, se não for definido em 5 minutos, os árbitros não se sintam à vontade de voltar pela luta, vai desempatar, então, com mais 3 minutos. Então, os dois estão sujos igual, não dá para diferenciar, não dá para ver quem foi que venceu, aí dá uma prorrogação de mais 3 minutos, ok? Essas são algumas das regras, tá, gente? É claro que para saber todos, a gente teria que realmente pesquisar o livro de regras, que deve ter muito mais hoje em dia. Outra coisa, essas coisinhas, esses detalhezinhos das regras não estão no portal, tá? Por isso é importante assistir as aulas ao vivo, mas elas estão nos vídeos que estão colocados no portal também, nessa trilha. A luta marajoara no UFC. Esses dois rapazes aí, eles são dois irmãos da ilha de Marajó, né? Os irmãos Alcântara, Yuri e Ademar Marajó, assim que eles são conhecidos. Yuri Marajó e Ademar Marajó, eles fazem parte do UFC, que é o maior evento de MMA do mundo, e os dois iniciaram suas atividades quando ainda eram crianças, na fazenda Tapera, em Soure, também é aquela região lá que a gente falou. E o pai dele trabalhava na fazenda, a mãe era professora, e o pai levava eles para as disputas, e se eles não fossem bem, eles eram levados, então, só um segundinho, tem que atualizar. Se for aula do Fabrício, não está aparecendo nada, pergunta no grupo. O celular está na primeira gaveta ali. Então, olha só, o pai dava castigo para eles, caso eles não fossem bem nas lutas. E aí, meu amigo, quando fala em castigo, né, fez eles se aplicarem ainda mais e na melhoria da agarrada. E aí eles cresceram com essa determinação, tornaram-se os melhores praticantes, sagraram-se vitoriosos em vários torneios da região e foram convidados, então, para participar lá do UFC, tá? Tem imagem deles com cinturões na mão, eu não sei quais são as categorias, mas quem quiser pesquisar depois. Oi. Fala. Que horas termina, que eu queria falar bem no finalzinho. Tá, normalmente são 10 horas que termina, tá? Vamos ver até que hora que a gente consegue aqui terminar. A luta marajoara, eu coloquei um esqueminha aí para vocês. Normalmente, esse esqueminha a gente chama de mapa mental, mapa conceitual, que é como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro não funciona linearmente como estavam as letrinhas ali agora, ele funciona assim, ó, expandindo. Então, eu coloquei a luta marajoara no centro, você vai fazer a preparação. Você pode, né, com o pé casado, um olhando para o outro, em pé, e aí a disputa vai começar. Você pode começar a disputa agarrando ou, né, com outras técnicas aí de agarre. Disputa de agarre, vão ter os golpes, esse golpe vai desequilibrar. Eu posso usar a técnica da nuca, do tórax ou dos membros. O nome já diz, né? Eu vou agarrar pela nuca, vou agarrar pelo tórax ou pelos membros. E os nomes desses golpes: cabeçada, calçada, recalçada, espalhada, escora, baiana, lambada, boi laranjeira, desgalhada e passagem. Inclusive o boi laranjeira, e aí não tem a enfincada, e mais um outro são proibidos, porque podem causar lesão na coluna cervical, que é o pescoço, tá? E aí o encostamento, que é quando você desequilibra e depois encosta as costas do oponente, ok? Então você vai passar por essas 3 fases: a preparação da luta, o desequilíbrio do oponente e encostar as costas dele no chão. E vai usar uma dessas 3 técnicas, que é a nuca, tórax e membro,
ou um desses golpes aí que vai, né, alterar entre nuca, tórax e membros. Membros, no caso, é pegar pelas pernas mesmo. A baiana, por exemplo, você cata as duas pernas e puxa. Esse golpe existe no judô, no jiu-jitsu, com outros nomes, né? Algumas até são proibidas pelo fato da queda ser muito alta, né? Mas hoje em dia, vamos lá. A luta indígena Uka-Uka, também conhecida como Ikendene, é uma arte marcial, um estilo de luta tradicional brasileiro dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi e todos do estado de Mato Grosso. Tem várias etnias, tá, gente? Mas aqui eu coloquei os índios Bacairi e os Calapalo, que vocês vão ver mais para frente o nome Calapalo aí. Então, lembrem bem desses nomes, Bacairi e Calapalo. São as principais aí, que a gente vai falar sobre elas. É uma espécie de luta esportiva ou guerra contida. Por que isso? Porque são povos pacíficos. E para não matar um ao outro, eles disputam para ver quem é o mais forte. Tem algumas regras, mas o vencedor é como se dissesse, a minha tribo é melhor. Então, a tribo vai escolher o mais forte da tribo e vai nessa luta para ver quem é o mais forte. E com essa guerra contida, não acontecem mortes, porque a tribo que perdeu vai entender que é mais fraca e vai se retirar. Então, as características do Uka-Uka ou Ikindene. Tem início com o dono da luta, um homem-chefe, indo até o centro da arena de luta. Esse chefe da luta, dono da luta, normalmente é o cacique da tribo que está recebendo a outra tribo visitante, tá? Ele vai chamar os adversários pelo nome, normalmente um de cada tribo, e eles vão se desafiar, eles ficam se encarando, girando simultaneamente no sentido anti-horário, até que um dos oponentes se ajoelhe. Quando um ajoelha, o outro faz a mesma coisa, se ajoelha, e assim começa a luta, eles ajoelhados, eles não se agarram em pé, eles se agarram já quase ajoelhados, tá? Ou quando se ajoelham. Eles vão se agarrar, então, pela região do tronco, do ombro, do pescoço ou da cabeça. Vão tentar levantar o adversário para derrubar. Mas um simples toque atrás do joelho vai fazer com que o oponente encerre a luta. Então, assim, se eu deixar o oponente tocar atrás do meu joelho, eu sou o fraco da turma. Então, eu já perdi a luta, não precisa nem me derrubar. Uka-Uka, ou Ruka-Ruka, como alguns pronunciam, é uma luta ritual. É praticado durante o Quarupi. Presta atenção como é que pronuncia. Quarupi. E é possível, né, e possui, desculpa, simbolismo competitivo, onde a força e a virilidade dos jovens é testada. Inclusive, é nesse momento, é nesse ritual, que os rapazes são apresentados para a sociedade indígena, alguns que não lutavam, que eram crianças um ano antes, e ali já são jovens, eles são apresentados. Então, essa arte marcial está inserida num amplo contexto de competições. Eu ia colocar um vídeo para vocês, bem longo, explicando, mostrando o ritual todinho, porque à noite, no dia antes, eles começam a tocar um instrumento que é uma tromba longa, eu acho que é feita de bambu, e eles sopram, é como se fosse uma flauta gigante, né, que vai da boca até o chão, só que para frente, assim. E eles tocam aquilo ali, tocam os seus maracás e fazem toda uma cerimônia, e alguns homens da tribo pegam uns troncos, fincam no centro da aldeia, enfeitam esses troncos durante o dia, e à noite, quando as mulheres são liberadas, elas ficam presas, né, dentro das malocas, das ocas, e elas são proibidas de sair nesse dia, e à noite elas saem, e toda a família daqueles mortos, cada tronco, cada mastro, é representando um morto daquele ano. A família deles vão se reunir ao redor do tronco e chorar a noite inteira. Então, claro que eles não choram de choro mesmo, mas eles ficam falando palavras de lamentos, fazendo... Eles morrem, é? Oi? Eles morrem, é? Não entendi. Eles morrem, que só eles ficam chorando.
Não, eles estão chorando os mortos, entenderam? Por exemplo, durante aquele ano morreu 5 índios. Aí eles vão, pegam 5 troncos, ficam lá no centro da aldeia, pintam ele bonitinho, enfeita cada família, né, vai enfeitar o seu, como se fosse a pessoa ali. E aí, à noite, libera todo mundo, crianças e mulheres que estavam nas malocas, e os homens também, e todos ficam ao redor desse tronco, chorando aquele índio que faleceu naquele ano. Então, eles ficam fazendo barulhos, talvez vocês consigam ver em alguns vídeos que eu postei aí na plataforma, tá? Eles ficam ali chorando, fazendo barulho, e no final disso tudo, tá? Deixa eu achar aqui. Aos primeiros raios do sol, no dia seguinte, ao início do Quarupi, né? Terminou o momento de ressurreição simbólica, o choro, o canto já vão cessar. Os visitantes anunciam a chegada com gritos, então aquela tribo que veio visitá-los vai chegar gritando. Então, acho que cada época do ano uma tribo visita a outra. Não sei se é só uma vez por ano que eles fazem isso. E iniciam as competições entre os campeões de cada tribo, né? Em seguida, as lutas grupais para os jovens. Ou seja, terminou de lutar os principais da tribo, os homens fortes da tribo, agora as crianças podem entrar na brincadeira. Tá? No Quarupi, apenas os homens lutam, o Ikindem, né, que é o Uka-Uka. Os jovens são apresentados publicamente, como eu falei, após um longo período de reclusão. Inclusive, gente, essa noite eles não podem dormir, a noite anterior à luta, porque se eles sonharem, eles perdem a luta, é assim que eles acreditam. Eles usam dente de peixe-cachorro para arranhar as costas e passar a pintura, e eles tomam alguns preparos durante um mês para forçar o vômito, como se eles quisessem purificar. É outra cultura, né, e a gente precisa aprender e entender, e a gente fala, esqueci agora, para a gente aprender um pouco da cultura do outro, né, não só criticar. E eles, então, fazem essa preparação toda antes da luta, eles se pintam um dia antes, né, para esse choro e para esses troncos que eu falei. E aí, nesse dia lá, os jovens que estão no período da puberdade são apresentados para a tribo. As mulheres têm outra oportunidade de lutar em outra celebração, chamada Jamujikumalu. Não sei se pronuncia assim, mas é essa palavra. Essa arte marcial indígena é tão eficiente que vem sendo introduzida em caráter experimental na formação de policiais militares no estado de São Paulo. Então, o pessoal lá de São Paulo, e não foi à toa, tá? Porque o Anderson Silva foi para essas aldeias e aprendeu nessas aldeias com os índios, lutou com ele, perdeu para os índios. Por isso, o pessoal lá de São Paulo falou, não, peraí, isso aqui é tão interessante que dá para a gente colocar no treinamento da polícia, para que eles possam realizar ali. A luta também vem sendo estudada por lutadores de artes marciais mistas, né, que é o MMA, de maneira a aplicá-la em combates profissionais. Então, entre os Kalapalo, aí, tá vendo a tribo Kalapalo, a luta não se restringe ao universo infantil. Então, as crianças brincam disso o ano inteiro. Eles vão para o rio, eles estão brincando disso, eles estão na aldeia, eles estão brincando disso, porque a vida deles, no futuro, é ser o campeão da tribo, sendo própria também da vida adulta. E apesar de terem aversão à guerra e à agressividade pública, o que pode ser resumida na frase que eles usam lá, nós não guerreamos, nós lutamos, tá? Então, é uma ideia que eles têm com eles. A gente não faz guerra, porque na guerra as pessoas morrem. Na luta, não. Na luta, só vê quem é o mais forte. Alguém quer falar? Tá com o microfone ligado? Não. Deixa eu ver quem é. Tá com o telefone da Raimunda, por favor, desliga o áudio. Isso. É porque fica um chiadinho quando vocês ligam o áudio. Então, só liga se for falar, tá bom? E, então, de que modo praticar essa luta sem que haja perdedores e que haja valorização dessa cultura de não agressividade e cultura da paz?
Em todo tempo há necessidade de respeito e cuidado com o outro durante a luta. Então, se eu estou ali lutando, eu tenho que respeitar o adversário. Não haja um perdedor. Até mulheres lutam? As mulheres lutam, estão vendo aí a imagem das mulheres lutando, mas elas não lutam no Quarupi. Elas lutam em outra festividade, ok? Através do conhecimento... A Beatriz Santos botou a mãozinha. Tá, deixa eu só concluir aqui, que aí eu abro para vocês falarem. Através do conhecimento das lutas, desenvolvemos respeito às diferenças entre as culturas, como eu estava falando, e percebemos que nenhuma cultura é melhor que a outra. São apenas diferentes em seus costumes. Quem quer falar? Desliga o áudio, por favor. Consegui. Oi. Tem que fazer aquele quadro que a senhora já tinha mostrado. Qual quadro? O quadro que tem os negócios, os nomes. É para fazer no caderno. É para escrever as semelhanças e diferenças das lutas? Não, antes da senhora falar sobre que as crianças lutavam, viviam, ficavam lutando. Eu não entendi. Que as... Fala um pouquinho mais alto. Quando a senhora estava falando que eles faziam um monte de coisa, não sei lá. Ah, isso vocês vão ver nos vídeos, tá? Eu posso tentar passar aqui para vocês, mas eu acho que não tem como, às vezes trava. Mas vamos só terminar. Então, é isso que a gente tem que ver, que a gente não é melhor que os outros, apenas diferentes. Um aspecto que não pode ser deixado de lado nessa discussão é relacionado com a questão de gênero, né? Costume do povo calapalo, que atribui papéis diferenciados para homens e mulheres, ou seja, só os homens enfeitam os troncos, e só a maioria são as mulheres que fazem a pintura. Nos vídeos, vocês vão ver homens fazendo pintura e eles mesmos se pintando, tá? E aí, isso reflete a luta do Ikindene, que não permite o enfrentamento entre os sexos, né? Então, adquire uma conotação diferente para cada um deles. Então, essa luta, como o homem não pode lutar contra a mulher, também mostra essa importância de respeitar, né, o modo de pensar das outras culturas, e a gente vê também isso nas outras lutas. Dificilmente uma luta é enfrentamento de homem contra mulher. A gente sabe que alguns direitos têm que ser iguais, mas nós somos diferentes, né? Nós temos capacidades físicas diferentes. E homens e mulheres dificilmente se enfrentando em luta vai ter uma luta justa. A não ser, aí no caso, se o cara for muito fraco e a mulher muito forte, também não vai ser justo. Então, de qualquer forma, não seria justo. Aí, ó, é a imagem do Anderson Silva, lá nas tribos Calapalo, fazendo a luta Ruca-Ruca, né? Esse nome, gente, inclusive é Ruca-Ruca. Ele é qual? Ele é qual? Oi? Da direita ou da esquerda? É o que tá sem cabelo, né? O Anderson Silva. O outro é o índio. Sem cabelo e de short. O índio tem cabelo e tá sem short. Eita, de Curitiba agora o povo tá me ligando. Vamos lá. Hã? Como o Uca-Uca, como é que inventaram o nome dele para essa Porque eu ia falar isso e não falei, né? O Uca-Uca é porque é o barulho que a onça faz. Aí eles imitam esse barulho durante a luta, quase toda é fazendo esse barulho, por isso ficou chamado assim. Mas lá na tribo é Ikindene, tá? Nesse primeiro vídeo, nós vamos ter os golpes da luta marajoara. Então, quando vocês assistem esse vídeo, vocês vão ver os golpes. Nos 2 vídeos seguintes, eu coloquei o ritual, tá? Como é realizado o ritual da noite e tal, mas ele está bem resumido. Aliás, eu acho que no
no portal eu botei mais um, que está bem mais explicativo no ritual, e ele ainda vem com mais umas lutas no final. Mas eu até coloquei para assistir até o minuto 7.23, que é onde acaba a luta Ruca-Ruca. Começa com a Marajoara, vai para Ruca-Ruca, e depois tem mais 3 lutas. Uma delas é luta dançada, que é o Maculelê, que também é meio coreografada, mas que é uma luta que é perigosa, porque usa bastões e alguns usam até facões. Então, esse segundo vídeo aí, que também vai estar no portal, é o Ruca-Ruca, as lutas com Anderson Silva. E aí vocês vão ver o Anderson Silva perdendo para o índio, né? Claro que eu acho que ele deixou também algumas coisas mais, porque os golpes do jiu-jitsu dele, mas como talvez alguns golpes do jiu-jitsu não são permitidos no Ruca-Ruca, ele tem algumas lutas que ele perde. E um Saiba Mais, esse vídeo ele não tá no YouTube, parece, ele só tá nesse site aí. Eles são índios explicando a luta, tá? É bem mesmo raiz. E depois vocês vão pegar. Da primeira luta, vocês vão anotar as técnicas de defesa e técnicas de ataque, tá? E da segunda etapa aí, vocês vão registrar os pontos principais no caderno e me enviar. Ou seja, do ritual, qual o ponto principal? Como se fosse um resumo, tá? Pode ser um resumo por tópicos, que você achou mais interessante. Aí tira a foto e me envia. Olha, essa aqui é uma coisa que vocês podem fazer em casa, mas estão percebendo que o espaço não tem móvel por perto, para não bater a cabeça. Eles estão usando um tapete para imitar a luta do Ruca-Ruca, tá? Sem essa questão de derrubar. Você vai convidar a pessoa a fazer semelhante, né, essa luta de joelho, sem levantar. Os lutadores irão de frente um para o outro, em pé, né, e depois em pé e próximos ao alcance das mãos. Depois eles vão tentar deslocar pelo espaço e vence a luta quem tocar a mão na parte de trás do joelho do oponente. Entendeu? Então, não é para derrubar, não é para empurrar, é só tentar pegar no joelho, por trás do joelho do oponente. Aí, se você fizer isso, você vence a luta. Então, são necessários alguns cuidados, né, para não se machucar, o espaço, que eu falei, mais espaçosa, a presença de um adulto, e o importante, não é briga, é luta. Se é luta, tem regra. Olha aí, deu 10 horas, eu já estou concluindo. Vamos só ver aqui. Após executar a trilha toda, né, você leu, assistiu os vídeos, experimentou, aí você vai responder. Oi. Gente, não responda o link do Google Forms se você não fez as atividades, se você não viu os vídeos, porque as perguntas muitas vezes envolvem o que você fez. Tá? E aqui os nossos links para as nossas aulas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Teve alguém que falou assim, eu quero falar, mas só no final. Eu, professora. Diga. Eu tava aqui, um dia desses, tava aqui pensando que a minha casa é bem grandona, ela é um sítio enorme. Aí eu pensei se a senhora podia vir aqui com os alunos para fazer educação física. Olha, é uma boa ideia, mas por enquanto não posso. Eu estou afastada mesmo, até não estou saindo nem para o supermercado. As pessoas que estão indo, porque eu acho que eu estou meio amedrontada com essas coisas. Mas não é hora de falar, porque está gravando. Mas é uma boa ideia, quando puder voltar, ou quando eu estiver vacinada, vocês também. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas não vamos sair para a gente poder tirar a foto e se alguém tiver mais alguma dúvida, poder falar, tá? Que a gravação vai ficar depois no YouTube. Então, quem estiver assistindo no YouTube, dá o like, comenta, compartilha com os coleguinhas que não assistiram e dá um feedback aí pra gente se a aula ficou bacana, o que precisa melhorar, tá? Um abração.